Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. E essa paz, ela vem a cada dia na vida dos irmãos. Eu quero agradecer a todos que visualizaram os meus vídeos e todos aqueles que curtiram e alguns que compartilharam também. E aqueles que não se inscreveram no meu canal, embaixo está escrito em vermelho inscreva-se. Clique em inscreva-se e aparece o sininho. O sininho, você clica no sininho para você receber a notificação do vídeo quando a gente postar. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva, dá um joinha aí para ajudar, para conseguir, né? Então, muito obrigada a todos. E eu quero deixar uma palavra hoje de manhã, nesta manhã de quinta-feira, que se encontra no livro de Gênesis 39, José na casa de Potifar. Essa é uma história muito conhecida, a história de José. Ela é muito falada, ela é muito pregada, né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então vamos lá. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero que estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. E José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou às suas mãos tudo que tinha. E aconteceu e disse que pura sobre a tua casa e sobre tudo que tinha. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E bênção do Senhor foi sobre tudo e que ele tinha na casa do campo. E deixou tudo que tinha nas mãos de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, e não ser do que o pão que comia. E José era formoso de parecer, formoso de vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse: é mulher do meu senhor. Eis que o meu senhor não sabe que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhum causa me vendeu, Senhor, a ti. Porquanto tu és sua mulher, e como, pois, faria eu esse tamanho mal? E pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não dando ele ouvido, por deitar-se com ela, e estava com ela. Sucedeu que um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali.
E ela lhe pegou pelos seus vestidos, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou e o seu vestido nas mãos dela e fugiu à casa de Faraó. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão, fugiu para fora e chamou o homem da sua casa e falsou-lhe, dizendo: vede, trouxe-nos varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo eles que o levaram à minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. E então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras, e me fez eu servo a sua ira e acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa de cárcere, no lugar onde presos do rei estavam. Presos, assim estava ali na casa de cárcere. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Até aqui. A palavra do Senhor, ela nos relata sobre a história de José. José, antes dele chegar no Egito, ele teve sonhos. E esses sonhos, a qual incomodou os seus irmãos. Incomodando os seus irmãos, a qual os irmãos já tinham inveja, porque ele já era o preferido de seu pai. Então, os seus irmãos, acharam que se eles se livrassem de José, as coisas iam ficar melhor para eles. Então, certo dia, Jacó pediu para que ele fosse atrás dos irmãos. E antes disso, Jacó ele tinha feito uma túnica para José. Foi ali a qual despertou mais inveja dos seus irmãos para com ele. E então, chegando ele aos seus irmãos, eles tramaram, jogaram José em um poço. E ali eles pegaram, depois disso, e venderam para um mercador. E depois eles pegaram aquela túnica de José que o pai tinha feito e sujou com sangue. Mataram um animal e sujaram com sangue. Eles nunca disseram para o seu pai que José estava morto. Eles pagaram alguém para chegar e entregar a túnica suja de sangue para ele. Quem disse que talvez o filho estaria morto era o pai de José, Jacó. Então, chegando no Egito, José, ele foi comprado pelo Potifar. Tanto que a palavra que a gente leu, José na casa do Potifar. Só esclarecendo uma coisa, que José não era do Egito. José no Egito, porque muitos pregam e falam, vamos ler aqui a história de José do Egito. José não era do Egito. Ele estava no Egito por plano do Senhor. E então, chegando na casa de Potifar, e onde José colocava os pés, onde José se encontrava, ali o Senhor estava, e tudo quanto José
colocava tuas mãos e prosperava, porque Deus achou graça em José. Deus estava com José. Então, quando o demônio é tão astuto com as coisas, que ele usou a mulher de Potifar para tentar seduzir ele. E José, por temor a Deus e por respeito ao seu senhor, ele respeitou aquela mulher que ficava ali várias vezes tentando, seduzindo ele. Então ela pegou e armou para cima dele e foi levado para a prisão. E ali o Senhor estava com José na prisão. Com José, ele também prosperou, porque o carcereiro achou graça em José e deu a José todos os presos nas tuas mãos. Sabe, meus irmãos, que o inimigo ele pode tentar de todas as formas, tentar tirar o que é seu, tentar parar a sua caminhada, tentar tirar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. José, ele teve um sonho que... Ai, meu Deus. José, ele teve sonhos de que as estrelas se curvaram e a lua, e se eu não me engano o sol também, sobre ele. E os outros, ele estava no campo, e os feixes dos irmãos dele, se curvaram ao dele. E ali eles achavam que José ia poder governar eles. Então eles pegaram e fizeram aquilo com ele. Só que mal sabiam eles que tudo que eles fizeram era plano do Senhor. Ninguém consegue tirar de você aquilo que o Senhor te pôs nas tuas mãos. Pode demorar alguns dias, pode demorar alguns anos. Porque tudo é no tempo do Senhor. Eu quero falar para os irmãos nesta manhã, ou tarde ou noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Mas que o Senhor, ele não desistiu de você. O Senhor, ele não se afastou de você. Por muitas das vezes a gente esquece que Deus está na nossa vida. Às vezes a gente esquece que por causa de problemas, que por causa de situações, ali a gente acaba murmurando, acaba criticando e dizendo que o Senhor não está conosco, se o Senhor esqueceu. Mas o Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor não virou as costas. O Senhor, ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem e será para todo sempre. Deus, ele tem agido nas nossas vidas de maneira que só ele entende. Porque os mistérios do Senhor é mistério, não é para ser desvendado pelo homem. Mas se só Deus entende, então deixa com ele, porque ele sabe todas as coisas. Meus irmãos, eles podem tentar frustrar os teus sonhos, podem roubar os teus sonhos. José, ele tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele perdeu ali aquele tempo de ser criado com seu pai, de conhecer o irmão, porque o irmão Benjamim, ele tinha pouco tempo, de vida, conheceu ele pequeno. Mas ali ele perdeu os sonhos de criado com os irmãos. Já estava grande, sim, mas era um menino. E ali ele ficou ali naquele Egito sozinho digo, mas Deus estava com ele. Foi preso, foi humilhado, mas mesmo assim o Senhor não abandonou. O Senhor não virou as costas para ele. O Senhor, ele fez que ele prosperasse até na prisão. Não importa a situação a qual você se encontra nesta manhã. Não importa a situação a qual você se encontra. Porque o Senhor é o Deus que dá jeito. O Senhor é o Deus que abre mar. O Senhor, meu Deus, é aquele que remove as pedras. Retira tudo aquilo que te impede de receber a sua vitória. Meus amados irmãos, eu me lembrei de Mardoqueu. Ele era um homem a qual vivia na porta do palácio. Mardoqueu, ele era humilhado pelo Amã. Amã não gostava de Mardoqueu.
E Amã fez de tudo para destruir Mardoqueu. Amã, certa feita, o rei teve um sonho, e aquele sonho, ele perdeu o sono. E ali ele viu, estava olhando os papéis, umas coisas, e achou ali o nome de Mardoqueu. E então, Amã, chegando no pátio, ele perguntou quem está. Ele disse: sou eu, Amã. E ali, ele pegou e perguntou a Amã: o que eu faço, rei? Pode fazer pela aquela pessoa a qual o rei se agrada. E Amã, ali, achando que era com ele, pegou e disse: rei, pega as suas vestes, a tua coroa e coloque nele. A tua veste, a tua coroa e coloque nele. E então o rei pegou e falou assim: pegue tudo isso e faça para Mardoqueu. Meus irmãos, aquela pessoa a qual te odeia, aquela pessoa, meus irmãos, a qual é usada por Satanás para poder tentar te prejudicar de várias formas, este vai se propagar a sua vitória. Da mesma forma que Amã, ele propagou a vitória de Mardoqueu. E ele saiu gritando: este é o homem a qual o rei se agrada. E você é o homem ou é a mulher a qual o Senhor agrada, a qual o Senhor achou graça, a qual o Senhor, meu Deus, vai fazer prosperar em meio às dificuldades e vai prosperar em meio ao deserto. Meus irmãos, tenha fé, receba do Senhor. E são muitas coisas que o Senhor tem feito na minha, na sua vida, nas nossas vidas. Temos que continuar crendo. Meus irmãos, continuar crendo que o Senhor, ele é capaz de fazer todas as coisas. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que era impossível para você, Deus, ele tem um jeito. Meus irmãos, e José naquela prisão, ele teve 2 sonhos, com o copeiro e com o padeiro. E ali ele pegou e disse: daqui 3 dias você sai. Falou com um. E você vai estar lá servindo o rei com o copeiro. Isso, ele tinha um sonho. E o outro era o padeiro. E daqui 3 dias você sai e vai ser morto. E ele disse: quando estiveres com o faraó, lembra-se de mim. E então o copeiro foi na presença de faraó, e o outro, a qual José tinha dito, morreu enforcado. E então, passado muito tempo, eles não se lembraram de José. Então o rei teve um sonho, José teve um sonho. Não, desculpa, Faraó teve um sonho, a qual havia 7 vacas magras. 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as magras engoliam as gordas. Depois Faraó teve um outro sonho com os milhos magros com os milhos gordos, e um engolia o outro. E então ele tentou de todas as formas interpretar os sonhos que havia. Então ele não conseguiu interpretar o sonho e chamou aqueles, lá no Egito antigamente tinha aqueles magos que interpretavam os sonhos, e ninguém entendia o sonho. E aquele copeiro a qual estava com José na prisão, o Senhor fez com que ele se lembrasse de José e disse: meu Senhor, eu estava na prisão e ali tinha um homem a qual se lembrou, conseguiu interpretar o meu sonho e o sonho do padeiro que estava conosco. E assim foi feito. Então Faraó mandou tirar José da prisão, do cárcere, e ali o Faraó pegou e mandou vestir nele, se limpou e colocou as melhores vestes. E então José, na presença de Faraó, ele pegou e conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Disse: vai ter 7 anos de abundância e 7 anos de fome na terra do Egito. E ele explicou tudo para Faraó. Então Faraó achou graça no José e colocou José, um prisioneiro, como governador do Egito. Meus irmãos, o que me chama a atenção é de como Deus ele trabalha de maneira poderosa. O Senhor,
ele tirou ali José dos braços do pai, levou para casa de Potifar. E lá o Senhor achou graça. E José, ele foi mordomo de Potifar. Mordomo de Potifar. E depois José vai preso por causa de uso de obra do Satanás, usando aquela mulher. E ali ele pegou e foi para a prisão. Ali o carcereiro achou graça em José e colocou ele para, tomar conta de todos os presos. E então agora ser o segundo que comanda o Egito inteiro, apenas abaixo do rei. Isso é coisa do Senhor. Isso é obra do Senhor. Não importa o tempo que passa, o Senhor, ele vai prosperar na sua vida. O Senhor, ele vai... Aí, irmãos, o faraó colocou um anel no dedo de José. O rei, ele colocou a nova vestes e mudou o nome de José para Zenat-Paneia. E ali, José, ele se casou e teve 2 filhos. E o Senhor, o Rei, ele muda o teu nome. Ele coloca um novo anel nos teus dedos e faz uma nova aliança com você. Ei, meu amado irmão, minha irmã, continua orando, continua perseverando no Senhor, porque no momento certo ele vai te honrar. Na hora certa o Senhor vai trabalhar e o Senhor envia Miguel para lutar com você nessa batalha. Ei, irmão, você não está só, você está com ele vai na frente, abrindo caminho. Aleluias, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que eu tenho para dizer é que persevera, continua buscando, não para, não é tempo mais de brincar, o fim está próximo. Jesus está voltando, assim como foi na época de Noé, a qual Deus anunciou Noé para fazer a arca. E teve muitos anos para Noé terminar a arca. E cada dia ele anunciava da volta do dilúvio que o mundo ia acabar com água. É assim nos nossos tempos agora. Que nós, os cristãos, os evangélicos, anunciam a volta de Jesus. E assim como na época de Noé, havia casamentos, nascimento de crianças, e ali eles achavam que Noé era doido, assim como eles acham que os cristãos são loucos, né? Jesus está voltando desde quanto tempo, não sei, mas ele está voltando. A cada dia Jesus ele volta para uma pessoa. Eu não sei, talvez ele pode voltar hoje para mim, eu não estar mais aqui, ou para você. Então é tempo de consertar na presença do Senhor. É tempo de fazer aquilo que o Senhor ele colocou nas nossas mãos. Não existe desculpa para dizer: ai meu Deus, eu não tenho roupa para ir para tua casa. Ai meu Deus, eu não tenho Bíblia. Ai meu Deus, eu não sei pregar, eu não sei orar. Meus irmãos, quem capacita é Deus, quem prepara tudo é o Senhor. Homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se eu tenho, se você tem, é porque o Senhor deu. Se ele não tivesse dado, nós não tínhamos. Então recebe do Senhor. Eu falei de José e passei lá na época de Noé, porque a gente tem que anunciar a volta de Jesus. Não é tempo de brincar. O anticristo já está por aí já. Pode reinar a qualquer momento. E quando ele reinar, o Senhor já tem colhido a tua igreja. Então aquele que não se arrependeu, aquele que ainda não se entregou a sua vida para o Senhor, entrega enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. E ele te ama, ele quer te salvar, ele quer salvar a sua família. Tem muitos que dizem: ai meu Deus, mas eu fumo, eu bebo. Ei, meu irmão, vai do jeito que a palavra do Senhor diz: venha como estás. Não importa se você bebe, se você fuma. O que importa é que aquele que você levantou as mãos e disse: Senhor, eis-me aqui, eu quero servir. Eu te aceito como único Salvador da minha alma. Ele vai te libertar. Isso é com o tempo. A gente não chega lá, levanta as mãos e fica santo. Chega lá e fica santo. Não, é com o tempo, é um processo. Se necessário, o Senhor quebrar o vaso e fazer de novo. É doloroso, mas
se for o melhor para fazer. Então é o que eu digo nesta manhã. Entrega a sua vida para o Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele, porque tudo ele fará. Ele liberta a tua casa, ele liberta a sua família, ele liberta o seu pai, a tua mãe, assim a quem for necessário. Ele cura, ele transforma. Assim como o Senhor curou o leproso, assim como o Senhor Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor deu a vida novamente à filha de Jairo, ele faz na sua casa, na sua vida, e ele ressuscita espiritualmente aquele que está morto na fé. Então receba a palavra do Senhor. Meus irmãos, ore por mim também quando for orar, apresenta a minha vida, e assim eu oro por vocês. Eu vou deixar o meu número na descrição do vídeo, para que eu recebo muitos pedidos de oração pelo telefone e pela graça do Senhor. Quem precisa ser curado não é por mim, mas é pela graça de Deus. Aquele que necessita de uma palavra, estamos aqui, tá? E o Senhor, ele vem a falar no coração de cada um de vocês. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez. Amém.